O que dirige a sua vida é o tema que a gente vai falar hoje. E eu vou começar falando um pouco desse tema sobre o ser humano, né? Eu observo que aqueles seres humanos que mais reclamam da vida, ele não tem um propósito, né? Nada para ele tá bom, o emprego não tá bom, o casamento não tá bom, ele não tem um propósito de vida e ele acaba sobrevivendo. E o que a gente leu aqui é importantíssimo. Muitas das vezes a gente procura em outras pessoas Sim. os nossos propósitos. Que as pessoas elas se apegam àquilo que já passou. Talvez por isso, por essas dores, elas acabam não tendo um propósito de vida. Eu vou te falar por mim mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito pra frente, muito alegre, sempre determinada. Eu consigo, a gente consegue, vamos conquistar. Quando eu perdi algo que eu mais amava, o meu propósito de vida acabou. E eu sobrevivi. Então, assim, a minha vida estava sobrevivendo, a minha vida estava andando, mas eu estava presa ao passado. Quando eu descobri, quando eu entendi, né? Eu entendi que o passado ele não tinha mais volta, que não tinha o que fazer, que a única coisa que estava intacta era o meu futuro, a minha visão mudou muito. As pessoas hoje elas não têm um propósito de vida devido a algo lá atrás que ela passou. Por exemplo, às vezes nasceu numa família humilde e acha porque nasceu numa família humilde, não tem sorte na vida, já nasci nessa família, fui criada assim, e não tem uma perspectiva, para ela tá tudo bem, mas ela não entende que ela pode mudar a história dela, ela pode ser a pessoa, como você me falou uma vez, que mude a família dela inteira. Sim. Mas o que você acha que mudou essa experiência que você teve de lá pra cá? Eu aprendi muita coisa sobre isso, eu aprendi assim, a respeitar a opinião dos outros e não levar o que eles têm sobre isso pra minha vida. Isso é fato, porque assim, às vezes eu tenho um propósito de vida e a pessoa tem outro. E antigamente eu poderia até me deixar interferir quando eu escutava que a pessoa falava, dava uma opinião, outra coisa, mas eu acho isso e assado. Aí aquela minha visão mudava, eu pensava, nossa, a pessoa tá certa. Quando eu entendi que aquilo ali era a opinião dela, que eu teria que respeitar a forma dela viver, que a forma dela viver não precisaria ser a minha, tudo mudou. Hoje meu foco sou eu, meu propósito de vida, minha família. Respeito a opinião dos outros, que é muito bem-vinda. Se for pra melhor, eu pego aquilo pra mim. Mas se não acrescentar em nada, eu consigo descartar facilmente. Precisa de um conselho de pessoas que realmente te valorizam e realmente têm um apreço por você. Porque tem pessoas que realmente ela não vai te mostrar o seu defeito, o seu problema. Exatamente, né? exatamente. Então, sempre quando for começar algo, sempre quando você for começar um propósito, você inicia dentro, inicia com você. Aí depois as pessoas que estão ao seu redor, sua esposa, seus filhos, e assim sucessivamente. É importante você estar com pessoas que queiram crescer, que queiram estar perto de você, que queiram te influenciar para uma vida melhor. Se você estiver passando por um problema, a pessoa te dá uma palavra de amor, de carinho, vai ficar tudo bem, Deus é contigo, você vai conseguir sair dessa situação, do que você estar do lado de pessoas. Nossa, que merda que você fez, o que aconteceu? Puta, por que você não fez isso? Por que você não fez assado? Não fez, gente, não fez, não tem que vir outra pessoa de fora julgando. A pessoa ela já tem uma vida sem propósito, aí vem outra sem propósito ainda e deixa transmitir essa energia negativa nas pessoas, é muito triste. É muito mais fácil uma pessoa chegar e falar pra você que tá errado, que você tá agindo errado ou que o caminho tá errado, do que uma pessoa chegar e falar, eu fiz, eu passei por isso, e falar pra você que você tá no caminho errado. Eu passei por isso e tá aqui, vai por aqui, vai ser mais interessante. Ela pode até ter a chave da solução, mas o egoísmo da pessoa é tão grande que ela deixa você se afundar, porque quanto mais você se afundar na cabeça dela, maior ela vai estar, né? E não é assim que funciona, né? Tudo que eu passo muito isso pro Israel, pro meu filho, que é o mais velho, tudo que você faz na sua vida, faça bem feito. Comece e termine. Eu tinha um certo problema. Tudo que eu começava, eu parava pela metade. Eu reconheço que eu tinha muito isso. Era ler um livro, começava um livro, parava pela metade. Comecei 2 faculdades, parava pela metade. E aí eu falei, isso não é propósito, isso não é vida. Tudo que você começar a fazer, você parar. Então eu coloquei metas pra minha vida. Tudo que eu fizer tem que ser bem feito. Se eu comecei, tem que ter um final. Então tudo hoje que eu começo, eu quero finalizar, não quero deixar nada pela metade. Até mesmo quando a gente deixa pela metade, a gente só procrastina aquele problema, né, pra frente. A gente só vai empurrando com a barriga pra frente. E eu aprendi muito com os erros. Você tá num emprego, que você tá ali reclamando o tempo todo, esse emprego é ruim, não dá certo, pula pro outro emprego. Esse emprego é ruim, também não tá dando certo. Você não dá certo no casamento, você não tá dando certo com a família, você não tá dando certo numa faculdade, não consegue escolher. O problema não tá no lugar, o problema tá em você. Verdade. Entendeu? Então, assim, quem tem que mudar não é o lugar, é você que tem que mudar
a sua perspectiva de vida e de enxergar como você vê as coisas. E eu perdi meu pai e me ajudou muito a prosseguir. O ser humano, vamos colocar o ser humano, ele tem uma perspectiva de viver até uns 84 anos, mais ou menos. Aí o doutor me perguntou assim, você parou para pensar que você tem mais de 40 anos para você ver, se Deus permitir? E nesses 40 anos que você tem para viver, você vai andar um caminho. Você quer chegar no final da vida e olhar para trás e cantar aquela música, queria ter amado mais, ter chorado mais, ou você quer cantar aquela música, valeu a pena, valeu a pena. Nossa, aquilo ali foi um choque de realidade para mim, que eu pensei, não, doutor, eu quero chegar no final da minha vida, olhar para trás e dizer valeu a pena. A partir dali, a minha vida mudou. Numa simples letra de música, uma visão que o doutor me passou da vida, do caminho que a gente deve andar, mudou. Eu falei, não, eu tenho quase 40 anos de vida para viver, se Deus permitir. Como é que eu vou viver uma vida olhando para trás? Quando chegar no final da minha vida, eu quero olhar para trás e dizer que minha vida valeu a pena. Você fazer uma jornada e não prestar atenção no que não é importante. Pô, as frases que não são importantes, as coisas que não são importantes, você dá muito mais valor do que as coisas que realmente importam. Sim. Então, a partir do momento que você começar a fazer um caminho que realmente vê as coisas que importam, Sim. você muda. Exatamente. A sua vida muda. As pessoas que estão ao redor Sim. mudam. Sim. E eu tô aprendendo, a gente aprende diariamente, né? Antigamente eu me importava muito com a opinião dos outros, muito que as pessoas iam dizer ou falar de mim, né? Hoje eu não me importo, mas hoje essa aqui sou eu. Você me ama do jeito que eu sou, mas essa aqui sou eu. É a perspectiva de como você enxerga as coisas, né? Cada pessoa vai te enxergar de um jeito. E pra mim, isso não importa mais. Essa sou eu, entendeu? Eu tenho o melhor para entregar para as pessoas, né? Então cabe elas enxergar a forma que elas quiserem. Inclusive, eu sou doida das redes sociais, né? Eu amo as redes sociais, eu publico tudo mesmo, cada detalhe da minha vida, cada viagem, é tudo muito verdadeiro. E para muitas pessoas a gente tá ali para se mostrar, mas na realidade eu tô ali para mostrar que você pode conseguir chegar nos seus sonhos, que você pode mudar a sua vida, que você pode ter uma família perfeita, que você pode ter um emprego dos sonhos. Claro que barreira às vezes, mas você está preparado para enfrentar. Então eu gosto de transmitir amor através das minhas fotos, das fotos da minha família. Recebo diversas mensagens de pessoas, me dá um conselho do casamento, olha, tô passando por isso, tô passando por aquilo. E pra mim é gratificante parar o meu tempo, que seja 15, 20, 30 minutos e mandar uma palavra pra uma pessoa. Pra mim é gratificante isso. Então é sobre isso. Eu tive um passado de lutas lá atrás. Sim. E é importante falar sobre isso. Uma jornada de sucesso, você tem que ser um pouco fora da curva, né? Sim. E eu vou dar um exemplo. Uma vez eu recebi uma mensagem que precisaria de um emprego. Se eu pudesse dar um emprego para emprego. Aí essa pessoa perguntou quanto que ganha nessa tal área. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho muita noção, porque isso é mais pelo RH, mas é aproximadamente tal. A pessoa criticou, nossa, é muito pouco, como que eu vou ganhar só isso? Isso não é vida, para um pai, uma mãe de família, para mim não compensa sair de onde eu estou para poder ir. Aí eu perguntei para essa pessoa, entendo, mas assim, a gente paga de acordo com o que é o piso salarial e tal, mas assim, eu posso te ajudar de alguma forma. O seu currículo, o que você tem de diferente? A pessoa me respondeu, eu tenho um ensino médio completo. Aí eu pergunto pra você, como que eu posso dar a oportunidade para uma pessoa ganhar um pouco mais do que aquele que está aqui dentro, que lutou, que estudou 5 anos, que se formou e que lutou pelo seu cargo, mas ele tem um currículo muito mais além do que o outro. Então, assim, o que eu vejo? As pessoas reclamam que elas não ganham o suficiente, que a vida delas não vai pra frente, mas elas não fazem nada para mudar. Se eu quero ter um cargo melhor, o que eu tenho que fazer? Estudar. Sim. Entendeu? Atrás do cargo. Atrás do cargo. E se eu quero ter uma vida melhor, o que eu tenho que fazer? Lutar, correr atrás. Eu não vou ficar pra trás. Todos elas param no meio do caminho. Assisti uma palestra do Sérgio Cortella e ele falou assim, uma vez falaram assim pra ele, eu vou chamar o Sérgio Cortella porque ele tem o dom da palavra. Ele falou que ele se sentiu ofendido, porque não é que ele tem o dom da palavra, ele estudou muito. Entendeu? Ele falou assim, eu estudei muito para chegar onde cheguei. E aí a pessoa simplesmente vai lá no palco e fala que eu tenho o dom da palavra. Né? Ele respondeu assim, para mim escrever diversos livros, eu tive que ler tantos mil livros. Então assim, as pessoas elas não enxergam que para a pessoa ser alguém na vida, ela precisa buscar, trabalhar, lutar, mudar a história dela. Não, ela só vê o plantio, né? Ela só vê a colheita lá, mas ela não vê tudo que a pessoa fez lá atrás e aí passa
viver uma vida sem propósito, só de reclamação, que Deus não me ama, que uns tem mais, um tem menos, por quê? Mas só vive no porquê, mas não faz nada pra mudar, né? Aí é difícil mudar a vida quando a gente se tem um propósito. Sim. Acho que vai ser alguma coisa boa. Hoje foi bom. Oi? Tá me vendo aqui? Ô, Márcio, colabora. Tô bonito? Bora. Vamos lá. As pessoas, Senhor, me ajuda, Pai.